18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Hoje, quinta-feira, hein? Dia 30 de julho de 2020. Já chegando aí no finalzinho de mais um mês, né? Do ano de 2020. E nós, mais uma vez, juntos com você em 100,7 nessa quinta-feira. Eu, Karime Leão e o grande Arigueto DJ e a equipe de jornalismo da Rádio Novidade FM, a equipe que produz o 18 horas. Estamos juntos, hein? Com você. Com muito prazer. A partir de agora, nós vamos até às 7 da noite com a informação. Não é isso, Karime Leão? Boa noite, linda. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix Manaus. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Valeuzaço pela sua companhia. Vocês também do aplicativo Humano, que, nossa, é uma participação muito bacana. Valeu mesmo, tá? Estamos juntos aí, né, Carlão? Karime, hoje é quinta-feira. Você acha que tá passando rápido a semana demais, assim? Eu acho que o ano tá passando muito rápido e é até bom, né? Porque esse 2020 tá estranho. Karime, nós estamos falando aí que constantemente, nós estamos com essa suíte, com esse tema, né? Da vacina. E olha só, a vacina contra a Covid-19, a Johnson & Johnson, começou hoje nos Estados Unidos of America, né? Os testes aí de segurança de sua vacina contra a Covid em humanos. Isso depois de divulgar detalhes de um estudo com macacos, mostrando que a substância ofereceu uma proteção forte com apenas uma única dose. Pois é, Johnson & Johnson, aquela mesmo lá dos produtos para bebês. Johnson. Exatamente. Eu fui um bebê Johnson, assim. Eu acredito. Sim, vai lá. Bom, vamos lá. Nesses testes que a Johnson & Johnson fez com os animais, todos os 6 animais que receberam a candidata da vacina ficaram completamente protegidos de doenças pulmonares quando expostos ao vírus. Boa. E 5 deles protegidos de infecções, da mesma forma como verificado pela presença do vírus em amostras nasais. O estudo da vacina da Johnson foi publicado pela revista científica Nature. Olha só aí, a farmacêutica diz que começou os testes de estágio inicial em humanos nos Estados Unidos e também na Bélgica, e que vai testar a vacina em mais de 1.000 adultos aí saudáveis com idade entre 18 e 55 anos, além de adultos de 65 anos ou mais. Bom, e dependendo aí dos resultados, a companhia planeja começar um teste de estágio avançado de larga escala, com regime de dose única, na segunda metade de setembro agora deste ano. O detalhe é que o governo norte-americano está auxiliando o desenvolvimento desta vacina da Johnson com financiamento de 456 milhões de dólares. Falando aí em cifras, né, Karime, falando em dinheiro aí, dólares, né, e do nosso bolso aqui no Brasil, a Petrobras, olha só, né, falando, né, vai reduzir isso aqui no Brasil, né, o preço médio da gasolina nas refinarias em 4% a partir de amanhã. Amanhã é sexta-feira. Já o diesel segue aí com as suas cotações estáveis. Esse reajuste, na prática, é a primeira redução de preços da Petrobras para o combustível desde meados de abril, quando teve início uma série de aumentos que acompanharam, em parte, a recuperação do petróleo no mercado internacional por causa do relaxamento das medidas de isolamento adotadas pelo mundo para conter a pandemia do coronavírus. E essa redução aí segue-se a 9 aumentos seguidos, inclusive, aí para a gasolina desde abril. 4 deles na casa de 2 dígitos, segundo dados da própria Petrobras. No diesel, o último movimento de preços foi uma elevação média de 6%, que foi no dia 17 de julho. Agora, o repasse dos reajustes nas refinarias para os consumidores finais nos postos, eu e você, né? No entanto, não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro. Bom, e o certo é que nas bombas os preços do diesel e da gasolina acumulavam aí 9 semanas consecutivas de alta até a última sexta-feira, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Pois é, até que o preço não tá tão ruim aqui em Manaus, né? Enfim, né? Hoje eu corri e abasteci a R$3,69. Exato, eu abasteci ontem por esse preço também, né? Vamos ver aí se essa redução vai chegar, né, ao consumidor final aqui em Manaus.
Manaus. E esse assunto lembrou a chamada CPI do combustível que nós falamos aqui, e todos criticaram muito porque acabou em pizza, né? Enfim, da mesma forma que deve acontecer com o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho, né? Esse pedido que está lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas esse é um assunto para daqui a pouco, viu? Segura aí que nós vamos falar sobre isso. Muito bem, são 6h05 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Karime, não é surpresa não, e não vai ser desta vez, né? Todos nós já, praticamente favas contadas, que o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida vão ser cassados. Não vai ser desta vez, como já era aí, né? Mais do que previsto. O relatório do deputado Dr. Gomes foi entregue hoje à Comissão Especial do Impeachment e inocenta o governador e o vice de todas as acusações e pede o arquivamento imediato do processo de impedimento de Wilson Lima e Carlos Almeida. Pois é, o relatório foi concluído em tempo recorde. O mesmo Gomes, que antes disso tudo reclamou que tinha pouco tempo para analisar toda a denúncia, as defesas dos acusados e elaborar o parecer, fez tudo a toque de caixa. Em menos de 7 dias, concluiu o parecer pela inocência do governador. E com o relatório em mãos, a presidente da Comissão Especial do Impeachment, que é a deputada Alessandra Campelo, marcou já imediatamente para amanhã, sexta-feira, em último dia da semana, uma reunião para a comissão votar rapidamente o relatório do Dr. Gomes, tudo num ritmo acelerado para livrar rapidamente o governador do impeachment, o quanto antes melhor. Quem traz mais detalhes sobre essa história é a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir. É humanamente impossível analisarmos ali quase 1000 páginas num tempo curtíssimo. Então, eu quero alertar os deputados, 17 deputados dessa comissão, que se tiver algum requerimento, façam em caráter de urgência. Mas hoje, apenas 72 horas depois dessa reunião, Gomes entregou o relatório completo, com 33 páginas, votando a favor do arquivamento da denúncia, que tem como alvo o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice Carlos Almeida Filho. No relatório, Gomes parece que prevê as críticas que receberia e diz que já espera por, abre aspas, duras e injustas críticas vindo daqueles que não compreendem adequadamente como funcionam as instituições democráticas e que esperam fazer do processo de impeachment um recall dos políticos com quem discordam. É o que consta no relatório. No relatório também, o Dr. Gomes se alinha à defesa do governador e diz que a denúncia não deixa claro nenhum crime de responsabilidade, mas apenas critica a gestão do governador e do vice. Em um outro trecho do relatório, que livra o governador investigado pela Polícia Federal na Operação Sangria e o vice Carlos Almeida, Dr. Gomes fala, abre aspas, não resta a mais remota dúvida que a denúncia não descreve nem em tese a prática do crime imputado ao governador e seu vice. Mesmo com enorme boa vontade diante da falta de sistematização da peça acusatória, que, repita-se, a rigor deveria ser considerada inepta, não se extrai da descrição dos fatos narrados na denúncia qualquer conduta punível. O relatório do impeachment, que mais parece uma parte 2 das defesas, foi encaminhado para a presidente da comissão processante, a deputada Alessandra Campelo, e ela já marcou a reunião para votar o parecer nesta sexta-feira. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, como já era previsto, nenhuma surpresa nesse relatório do Dr. Gomes, né? Esse deputado tem se destacado como um dos mais aguerridos defensores do governador Wilson Lima ali, né? Mesmo não sendo o líder do governo, Gomes é do mesmo partido do governador e chegou a entrar, inclusive, na justiça com uma ação para tentar inviabilizar o impeachment do governador. Bom, e por que tanta pressa, né, gente, para julgar e livrar o governador e o vice do impeachment?
é para evitar que o governador continue sob pressão de perder o mandato e para acalmar a turbulência política enfrentada pelo governador. Bom, também para inocentar politicamente o governador antes que ocorra uma nova operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que estaria no forno aí, aguardando apenas a autorização do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. É exatamente isso, Karime, é um dos grandes motivos. Olha só, o ministro Francisco Falcão retorna do recesso nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. E segundo noticiou a revista Veja, já estaria sob a mesa dele um pedido de uma nova operação da Polícia Federal para cumprir novos mandados de prisão, busca e apreensão no primeiro desdobramento da Operação Sangria. Bom, segundo ainda a revista Veja, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e do Pará, Helder Barbalho, vão enfrentar dias difíceis agora no mês de agosto, por conta dos desdobramentos das investigações da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Um novo escândalo e duas novas delações teriam complicado ainda mais os 12 governadores. Mas, bom, qual será o próximo passo do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e seu vice? Pois é, essa questão que nos esclarece agora é a repórter Cíntia Blink. Hoje, dia 30 de junho, exatamente um mês depois do governador Wilson Lima negar a senha do celular para a Polícia Federal na Operação Sangria, o relatório elaborado pelo deputado Dr. Gomes foi entregue à presidência da comissão processante na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A deputada Alessandra Campelo, presidente da comissão, imediatamente após receber o documento, convocou os 17 deputados da comissão para votar o relatório de Gomes, amanhã mesmo, na sexta-feira, às 11 horas. Diante da rapidez do relator e da presidente, o deputado de oposição, Wilker Barreto, gravou um vídeo dizendo que o deputado, que também é médico, Dr. Gomes, virou o maior jurista do Amazonas. Claro que o comentário veio envolvido em muita ironia. Confere aí. Relator, Dr. Gomes, médico, em menos de 48 horas se torna o maior jurista do Amazonas. Foi o mesmo Dr. Gomes que segunda-feira reclamou que não tinha tempo suficiente para fechar o relatório. O que mais me estranha é o porquê da pressa para votar amanhã. Será que porque segunda-feira volta a funcionar o STJ? Volta o relator a apreciar a Operação Sangria? Será que é medo de uma outra operação? Será que é medo da opinião pública pressionar e cobrar justamente esta casa? Fica aqui o meu protesto. A peça foi entregue hoje, teremos poucas horas para ler, no intuito claro de prejudicar a oposição e você, povo do Amazonas. A deputada Alessandra Campelo falou para a reportagem que a comissão tem até segunda-feira para publicar o parecer. Abre aspas. Esse prazo não foi estabelecido por um deputado ou deputada. É o prazo estabelecido na legislação federal usada como base para o impeachment. O resto é invenção e pirotecnia eleitoral. Ao mesmo tempo, a Procuradoria da Casa, segundo a própria parlamentar, informou que se o relator precisasse de mais tempo, ele poderia ter, porque não causaria nenhum prejuízo à comissão. Se o tempo maior vale para a apreciação do relator, por que seria um problema estender esse prazo para os demais membros da comissão analisarem o voto do deputado Gomes? A parlamentar respondeu que, se fosse necessário, a comissão poderia, em um caso excepcional, aumentar o prazo. Publicado na segunda-feira, o parecer será analisado em plenário 48 horas depois. Ainda que a comissão opte pelo arquivamento da denúncia, os 24 deputados vão discutir e votar em plenário com o voto nominal e aberto, ou seja, o Amazonas vai saber como cada um dos 24 deputados vai votar e decidir pelo prosseguimento ou arquivamento do impeachment contra Wilson Lima, tido como chefe de uma organização criminosa na estrutura do estado do Amazonas, segundo a Procuradoria-Geral da República, e também contra o vice Carlos Almeida Filho. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima foi internado às pressas no hospital Check-up aqui em Manaus. O governador passou mal durante a madrugada de hoje. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre o estado de saúde de Wilson Lima. Vamos conferir. A
A Secretaria de Comunicação do Estado informou na manhã de hoje que o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi internado em um hospital na zona centro-sul de Manaus. Segundo a assessoria do governo, ele passa por exames. Após o procedimento, a SECOM deve emitir uma nova nota sobre o atual estado de saúde do governador. De acordo com notícias de bastidores, o governador Wilson Lima passou mal durante a noite logo após uma refeição e o mal-estar persistiu pela noite e madrugada. Ele deu entrada na unidade de saúde com um quadro de vômito na manhã de hoje. Vale lembrar que o Wilson Lima ainda não teve Covid-19. O Wilson cumpriria uma agenda na manhã de hoje na rodovia M070 para acompanhar as obras de duplicação da rodovia estadual, mas o evento acabou sendo cancelado. Nathalie Moraes para o 18 horas. E a Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas divulgou há pouco uma nota informando que o governador Wilson Lima passa bem e que os exames médicos realizados não indicaram problemas graves de saúde. Wilson Lima apresentou uma indisposição durante esta madrugada e recebeu atendimento pela manhã no Hospital Check-up no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Ainda segundo a Secretaria de Comunicação, Wilson Lima permanece sendo medicado para total recuperação. 6 horas e 16 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Também o DJ, hein? DJ Khaled e o duo, né? De música eletrônica, o Disclosure, que já trabalharam juntos aí, né? No hit Talk, uniram-se novamente aí em mais um single, Karine. Exatamente. O single fala sobre uma mensagem inspiradora sobre reconhecer o seu próprio valor. Vamos abrir a playlist desta quinta-feira como Know Your Worth. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 19 minutos em Manaus. Mais uma vez, muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Abrimos assim a nossa playlist de hoje em Khaled Disclosure e a música Know Your Worth. Mix. Agora 6 horas e 19 minutos, vamos conversar por telefone com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos da Mix. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Deputado, nós falamos no primeiro bloco a respeito do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. Como é que o senhor analisa esse parecer do deputado Dr. Gomes, que inocenta o governador de crime de responsabilidade e pede o arquivamento do processo de impeachment? Olha, pelo que eu consegui ler rapidamente, até porque também o tempo é exíguo, eu quero só contextualizar para os amigos da Mix que na segunda-feira, a última reunião da comissão, certo, o próprio relator disse que estava com extrema dificuldade em relação ao prazo curto. E eu ponderei para que o relator apresentasse até a sexta-feira para que os membros pudessem usar o final de semana para que na segunda-feira se votasse o relatório. Para minha surpresa, certo, o relator médico, Dr. Gomes, em 48 horas se transforma no maior jurista do Amazonas. Conclui peça de forma, na minha opinião, assodada e já marca para amanhã, entrega na quinta-feira, hoje, 11 horas, e a presidente Alessandra Campelo já marca para amanhã a votação do relatório. Isso não é ilegal, mas nem tudo que é legal é moral. Mas isso é uma falta de respeito, certo, com o povo do Amazonas. E eu ponderei, será que isso é medo em função da volta dos trabalhos do STJ a partir de segunda-feira? É uma questão, deputado, que a gente até comentou aqui também, né, no programa, Carlão. Deputado, qual será agora a estratégia, deputado Wilker Barreto, diante desse arquivamento aí, desse processo aí? Qual é a estratégia da oposição com relação a esse problema aí? Bem, eu digo o seguinte, amanhã, dentro dessa correria, porque é proposital no intuito de não deixar nós, juntamente com a equipe técnica, pontuar as falhas do parecer do relator, certo?
tempo muito curto, nosso pessoal debruçado. Amanhã vou pontuar, vou questionar pontos do deputado Dr. Gomes. Eu espero que ele esteja juridicamente preparado. Agora, o prejuízo que, obviamente, moral que isso causa à Assembleia junto à sociedade é gravíssimo. E o que eu posso dizer para o povo do Amazonas é que nós vamos, com certeza, não somente eu, alguns colegas que se posicionam contra o que acontece hoje no Amazonas, praticado por esse governo, e vou falar de sentimento como amazonense, deputado estadual, mas como amazonense. Amanhã eu vou fazer publicamente um apelo ao STJ, porque como a maioria da Assembleia governista, e no voto vence a minoria que é contra este governo, só nos resta agora a esperança na caneta do ministro Falcão, que possa afastar o governador e o vice, porque os elementos claros, fatos concretos, não somente o que consta na peça, mas o que norteia o cotidiano da nossa cidade, infelizmente a base governista ignora. Deputado, para finalizar, o senhor acha que existe a possibilidade de ser aberto um novo pedido de impeachment contra o governador? Não tenha dúvida, nós temos aí 2 pedidos muito mais fortes do que o primeiro, certo? Porque na medida que vai avançando o tempo, vão sendo juntados novos elementos. Imagina se o impeachment fosse hoje, se nós pudéssemos arrolar a Operação Sangria. Ou seja, isso é um processo crescente. Amanhã, só um milagre salvou o Amazonas. Como está muito difícil acontecer um milagre dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, amanhã nós vamos combater o bom combate. Mas eu vou fazer questão de pontuar os erros por parte do relator e tenho certeza, não somente eu, mas como um grupo de deputados que infelizmente são a minoria, nós iremos continuar a luta. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa 18 horas da Rádio Mix. Conversamos com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Obrigado e boa noite a todos, tá? Uma ótima noite. Boa noite, deputado. Agora são 6 horas e 25 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, professores da rede pública de ensino entram com um mandado de segurança na justiça para barrar as aulas, né? A volta às aulas presenciais em Manaus, marcada para o dia 10 de julho. A questão é que o retorno das aulas presenciais, ainda no meio da pandemia, preocupa profissionais da educação que também falam em greve geral. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Enquanto órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e até a CEMED, que ainda nem tem data para a volta às aulas, estão fazendo testagem de todos os seus trabalhadores para o retorno das atividades presenciais, educadores da rede estadual estão preocupados. Eles voltam ao trabalho segunda-feira sem nenhuma testagem. A professora Eliana Correia, com mais de 20 anos de magistério e várias comorbidades como hipertensão, diabetes, fibromialgia e asma, diz que se sente indo para o corredor da morte. Por que Réveillon é cancelado? Por que Carnaval é cancelado? E eu, quanto educadora, quanto professora e os alunos temos que retornar à zona de combate. Para o professor Miguel Oliveira Filho, retornar à sala de aula em meio à pandemia é sacrificar toda uma categoria. Retornando para a escola, nós estaremos correndo risco de ser contaminados e a própria Fundação de Vigilância de Saúde, neste momento, está sendo irresponsável em permitir que o retorno das aulas aconteça no estado do Amazonas. Durante o encontro com os sindicatos que representam os trabalhadores da educação, as entidades apresentaram documentos com sugestões à SEDUC, entre elas a testagem dos trabalhadores e alunos antes do retorno, conforme a presidente do Asprom Sindical, Elma Sampaio. Mas nós não vimos por parte da secretaria nenhum compromisso em realizar esta testagem. Muito pelo contrário, o secretário nos disse que o professor que quiser realizar a testagem sobre o Covid-19, que ele faça com os seus próprios recursos. Já o governador Wilson Lima disse no anúncio do retorno dos alunos terça-feira que os professores podem fazer o teste da Covid pelo plano de saúde da Apivida, mas a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, tentou fazer o exame e não conseguiu.
não procede a informação do governo do estado do Amazonas. O trabalhador em educação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid disponível na hora que ele chega na Apivida. Hoje, Sintean e Asprom anunciaram que vão entrar na justiça com mandado de segurança para barrar a volta às aulas presenciais dia 10 de agosto. A medida é para evitar a contaminação em massa por Covid-19 com aglomeração de alunos. A rede estadual tem, de acordo com a SEDUC, mais de 445 mil estudantes. Sábado, os trabalhadores da educação decidem se entram em greve. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta quarta-feira instaurar um procedimento administrativo disciplinar para investigar denúncia de que a desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado do Tribunal de Justiça do Amazonas vendeu alvarás de solturas para traficantes nos plantões judiciais. É isso mesmo, Karim. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu manter o afastamento da desembargadora de suas funções. Inclusive, isso é um caso já antigo, né, Karim? Eu lembro dessa história já há algum tempo. A desembargadora, inclusive, já foi alvo da Polícia Federal em 2016, olha aí, na Operação La Muralha, né? Justamente para investigar a desembargadora Encarnação das Graças por soltura de narcotraficantes. Segundo o Conselho, o procedimento instaurado nesta quarta-feira vai investigar a suposta concessão irregular de liminares em diversos plantões, somado aos indícios de que foram deferidas por motivos suspeitos. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que não vai comentar a decisão. E essa foi uma decisão unânime do plenário do Conselho Nacional de Justiça e seguiu o entendimento do ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça e também relator, no sentido de que a desembargadora cometeu sim crimes de corrupção passiva. Pois é, Carlão, e segundo o ministro, o número de processos distribuídos para a desembargadora Encarnação das Graças e as concessões de liminares durante os plantões dela fogem do padrão dos outros desembargadores. Os próprios conselheiros do órgão consideram as denúncias gravíssimas e, por isso, decidiram manter a desembargadora afastada de suas funções. 18 horas. O governo do Amazonas publicou os contratos milionários para serviços nos presídios do estado. Os consórcios vencedores formados pelas mesmas empresas que já pertenciam, ao sistema nas últimas rebeliões vão receber quase R$1,5 bilhão durante 5 anos. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes. Os contratos são novos com valor bilionário, mas as empresas vencedoras são velhas conhecidas e já comandam o sistema prisional do Amazonas há anos, inclusive durante as últimas rebeliões. Algumas apenas se reuniram em consórcio para vencer a licitação. A partir de 1º de agosto, os presídios do estado vão ser geridos pela empresa RH Multisserviços, que vai receber mais de R$680 milhões, e pela CGPAM, Consórcio Gestão Prisional do Amazonas, contratado por quase R$804 milhões. Os contratos milionários foram publicados ontem no Diário Oficial do Estado. A RH Multisserviços tem como sócios os donos da Humanizar Gestão Prisional, que atuam há anos nos presídios do Amazonas. Ela vai administrar o IPAT e a unidade prisional do Puraquequara. Em janeiro, o Ministério Público do Estado abriu processo para apurar denúncia de favorecimento da Humanizar em licitação dos presídios de Manaus. Já o consórcio CGPAM, constituído pelas empresas Embrasil Serviços e Embrasil Empresa Brasileira de Segurança, ficou com o Centro de Detenção Provisório Masculino 1 e 2. A Embrasil, que já tem contrato com o governo do estado sem licitação, também está sendo investigada pelo Ministério Público do Amazonas. Juntos, o consórcio e as empresas vão receber quase R$1,5 bilhão para cuidar dos presídios do Amazonas pelo prazo de 5 anos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, existe ainda um terceiro lote de presídios em aberto, porque os interessados não preencheram os requisitos e uma empresa vai ser escolhida por contratação emergencial. O Estado tem hoje 11.462 presos, segundo a SEAP. Odineia Araújo para o 18 horas.
Bom, e com essa história toda, o que acontece? O contribuinte do Amazonas, eu e você, né, continua pagando o custo mais caro por preso, né? O custo é o mais caro do país, tá? O valor para manter um detento no presídio do Amazonas em apenas um mês é mais que o dobro do que se gasta para manter um estudante na sala de aula por um ano. Tá, isso mesmo, que você um mês custa muito mais do que um detento durante um mês custa muito mais que o dobro do que um aluno durante um ano. Isso mesmo, né? Aqui no Amazonas, um preso custa isso tudo. Ou seja, daí a gente vê esse conflito de valores. Karime, é muito claro, né? É muito evidente, é muito lógico, é muito perceptível, né? Que alguma coisa está errada, né? Temos aí nessa relação do Estado com as empresas que administram os presídios aí, uma relação suspeita, uma relação estranha. É muito dinheiro gasto para um péssimo serviço prestado, isso aqui é o pior, ok? Vários relatórios do Conselho Nacional de Justiça e de organizações de direitos humanos mostram que os presídios amazonenses temos superlotação como em qualquer outro país e com o agravante, né? Os presos não têm acesso ao mínimo de dignidade. 18 horas. Bom, e parece que a farra com o dinheiro público no interior do estado continua sendo o menor pudor dos prefeitos. Escuta essa. A prefeita de Beruri, Maria Lucir Santos, publicou edital para comprar R$678 mil em utensílios de cozinha. Quase 1 milhão. Só para comprar utensílios de cozinha. Para a gente ter uma ideia, tá? Por uma panela de pressão de 20 litros, a prefeita pretende pagar a bagatela de R$750. Eu pesquisei o preço de uma panela de pressão de 20 litros, gente. Você foi lá, eu fui, não é possível. Dá o quê? 330, tá? Umas mais bonitas, uma de uma marca mais conhecida, 300. Top. 350, gente. Mas nunca R$750 por uma panela de pressão. Para. Com certeza. E outro item, Karime Leão e ouvinte 100,7, que chama aí a atenção pelo valor exorbitante é a tal da caçarola, né? E de acordo com o documento, a unidade vai custar apenas R$554, né? Nos supermercados aí, que a Karime, inclusive, né, consultou, está em torno de 133, 180 e é a caçarola. Precisa de venda qual é aquela caçarola que a moça tá pagando esse dinheiro. 185 aí é a top, né? A top das galáxias, que nem diz. Seria cômico, Karime, se não fosse o quê? Trágico. Muito trágico, né? Bom, aqui pertinho em Iranduba, né? Logo depois da ponte, o prefeito Chico Doido vai gastar R$319 mil em serviços funerários. Pois bom, morreram 46 pessoas por Covid-19 e em ano de eleição, os prefeitos aproveitam para ampliar a gastança e, infelizmente, a realidade aqui do nosso país. 18 horas. Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje em Tabatinga a Operação Bazuco para reprimir o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e 2 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal e a pedido da Polícia Federal. A investigação começou depois da apreensão de mais de 33 quilos de cocaína na forma de pasta base que estavam escondidos dentro de 2 aparelhos de ar-condicionado e foram encontrados pela Polícia Federal no porto de Benjamin Constant no dia 7 de março deste ano. Pois é, Carlão, e de acordo com as provas obtidas durante o inquérito policial, a organização criminosa investigada atuaria na remessa de drogas, usando sempre eletrodomésticos e, pasmem, cilindros de gás. O nome da operação policial remete ao termo utilizado na Colômbia para se referir à pasta base, feita a partir de um subproduto do processo de produção da cocaína. Bazuco vem de bazuca, né? A palavra popular para aquela arma, aquele lança-foguetes que tem alto poder destrutivo e é uma analogia para os efeitos colaterais que o uso da cocaína pode provocar no organismo do ser humano. 18 horas. Karime Leão, são 6 horas e 36 minutos e hoje é quinta-feira, em dia 30, já estamos aí praticamente finalizando o mês de julho de 2020. Nós vamos agora para a segunda da playlist de
de hoje, hein? Olha só, o rapper St. John conquistou as paradas internacionais com o hit Rose, né? Uma linda música, inclusive, que alcançou aí 700 milhões de streams no Spotify. E recém-chegado de sua primeira aparição no top 10 da Billboard, St. John lançou um novo remix para a faixa Trap, assinado pelo DJ produtor russo, o Rompassa. Então vamos de música, vamos então ouvir a segunda da playlist de hoje, Trap. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito boa noite para você em 100,7. E lembre-se, em Carimilhão, você pode ficar sempre bem informado aí acompanhando o site 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus, e a segunda da playlist de hoje, hein? St. John, a música Trap, né? Foi super bacana aí que nós conferimos aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, tivemos uma quarta-feira, pense, né, Karime, num calor, né? Será que à noite vai cair uma chuvinha aí, vai dar uma trégua, né, pra nós? Vamos conferir a previsão do tempo para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é que o calor não vai dar trégua não, porque não tem previsão de chuva. Tá ralado mesmo esse verão amazônico. Mas mesmo assim, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva, como eu disse, são de 0%. E a umidade relativa do ar pode chegar a 65%. 6h41, boa noite. Mix. Bom, Karime, nós já até comentamos aqui hoje, né, que o ano de 2020 está voando, né? Está passando realmente muito rápido, já estamos aí quase, né, no mês de agosto, praticamente agosto, né? Sábado já é agosto, dia 1º de agosto, o Dia dos Pais está chegando e até domingo, dia 9, grande parte aí dos filhos vão estar procurando presente perfeito aí para o papai, né, cara? É difícil, né? Presente perfeito é uma coisa muito difícil de achar, né, gente? Bom, e o Manauara não pretende economizar não, viu? Segundo uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a estimativa é que a renda bruta para os lojistas seja de quase 80 milhões de reais nesse Dia dos Pais, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Dia dos Pais está chegando e até o próximo domingo, dia 9 de agosto, grande parte dos filhos estarão procurando o presente perfeito para os seus pais. Para entender melhor o que o consumidor manauara está buscando nesta data, a Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus realizou uma pesquisa com os consumidores. Os dados apurados apontam que, assim como no ano passado, os produtos mais procurados são os vestuários, com 28,3% de intenção de compras. Ao todo, o setor espera o crescimento de 1,95% nas vendas no comparado a 2019, com gasto médio de R$90. A receita bruta dos lojistas é estimada em quase 80 milhões de reais. Depois de um Dia das Mães com o comércio completamente afetado pela pandemia do novo coronavírus, agora os lojistas estão otimistas com o Dia dos Pais, como explica o presidente da CDLM, Ralph Assayag. De acordo com a pesquisa da CDL, mostrou que no mês do período do Dia das Mães, nós tivemos aí um problema muito sério, onde tudo estava fechado, não tinha como comprar e não podíamos ter uma aglomeração de pessoas em casa. A partir da hora que liberou o comércio e as pessoas começam a ter um entrosamento com as suas famílias, o sentimento das famílias, ainda mais e podendo estar com seus pais, ter passado essa pandemia foi muito, muito bom. Então, o crescimento das vendas sobre o ano passado já começa a mostrar aí um desenho. No topo da lista dos presentes estão itens de vestuários, seguidos de perfumaria, calçados e smartphones. Ainda segundo a pesquisa, os entrevistados responderam que desejam comprar os presentes dos pais em lojas físicas. Quanto à forma de pagamento, 48% disseram que vão pagar as suas compras com o cartão de crédito parcelado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, atendendo a pedidos do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União no Amazonas, junto com a Justiça Federal, determinou que o governo do Amazonas
não desative o abrigo para pessoas em situação de rua, que atualmente está instalado na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Isso até que exista alternativa de acolhimento para essas pessoas em outros lugares. A Justiça determinou também, Carlão, que a Prefeitura de Manaus providencie também até amanhã um local para abrigar emergencialmente toda a população em situação de rua, que no caso do município está acolhida provisoriamente no Centro de Educação de Tempo Integral Áurea Braga. A multa diária prevista tanto para o estado do Amazonas quanto para o município de Manaus em caso de descumprimento é de R$50 mil. 18 horas. Olha só, nesta quinta-feira, infelizmente, Manaus ultrapassou mais de 2.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. Só aqui na capital, os casos já somam mais de 34 mil pessoas infectadas pelo vírus. É isso, em todo o Amazonas, a doença já matou mais de 3.200 pessoas e infectou mais de 100 mil pessoas, como conta a repórter Nathalie Moraes. Manaus alcançou a marca de 2.000 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus. Segundo o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, mais 6 mortes foram confirmadas para a Covid-19 nesta quarta-feira, elevando para 2.001 o total de óbitos só em Manaus. O número de casos confirmados na capital já ultrapassa 34 mil pessoas. Em todo o Amazonas, até esta quarta, a doença já matou mais de 3.200 amazonenses. O número de infectados já ultrapassa 100 mil pessoas. E desse total, mais de 84 mil já se recuperaram da doença. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, os ritmos da doença no interior são bem diferentes. Nós estamos vendo a redução do número de casos e também a redução da gravidade, e nós estamos vivenciando o deslocamento principalmente nos municípios menores, nos municípios mais distantes. Então, os ritmos da pandemia no interior são diferentes. Ainda estamos tendo casos graves e óbitos, principalmente, nos grandes municípios, e agora nós vemos os pequenos municípios sendo afetados. A primeira morte divulgada para o novo coronavírus em Manaus foi no dia 24 de março. Desde então, Manaus enfrentou um colapso na rede pública de saúde e também no sistema funerário, virando destaque na mídia internacional. Durante o pico da pandemia no estado, o número de mortes aqui em Manaus chegou a ficar 108% acima da média histórica. Mas, diante das diminuições dos números de Covid-19 no estado, o governo do Amazonas autorizou a reabertura do comércio desde o dia 1º de junho. A retomada da economia foi realizada por meio de 4 ciclos, com o último iniciado no dia 16 de julho. Nesta segunda-feira, o governo do Amazonas publicou um novo cronograma de abertura de atividades de cultura, esporte e lazer em Manaus, que incluem cinemas, brinquedotecas, feiras e exposições. A realização de shows com mais de 200 pessoas continuam sem previsão para liberação. Manaus foi a primeira capital do país a reabrir as escolas, autorizando o retorno das aulas apenas na rede privada de educação. O retorno das aulas na rede pública do estado está previsto para o dia 10 de agosto. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? São 6 horas e 48 minutos. Carimilhão, nós já estamos aí praticamente final de semana já, né? Já estamos no clima já. Hoje é quinta, amanhã é sexta e sábado. E a banda amazonense Alaide Negão vai apresentar a sua primeira live já nesse final de semana, aí no próximo sábado, abrindo, né, o circuito de shows do evento Malaba Jam, né, que é o festival no YouTube. Só para lembrar, né, o Malaba Jam é um evento criado aí em homenagem ao músico Rafael Derzi, o Malaba, que há 7 anos morreu por causa de leucemia. Pois é, Carlão, o evento é para ajudar entidades que tratam da leucemia infantil e vai arrecadar doações para o grupo de apoio Raio de Sol, como alimentos e kits de limpeza e higiene. A live está prevista para começar às 5 da tarde deste sábado e deve durar cerca de 1h30. Aí o público
pode fazer doações, né? Isso é muito importante, a participação do público nesses momentos aí, ok? Durante o evento, o público fazer doações, o contato pode ser feito pelo celular, anote aí, 99441-8310, ou seja, 9441 com 9 na frente, 8310. O grupo de apoio Raio de Sol fica no bloco do Emoan, bloco E, né, do Emoan, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Pois é, e ainda na área artística, falando sobre, né, cultura que vai acontecer nesse fim de semana, o movimento da música ganha reforço esta semana com o web show Banzeiro Novo, que é um projeto que tem a proposta de abrir espaço para que novos talentos manauaras mostrem os seus trabalhos. E nesta primeira edição, que vai ao ar no domingo, dia 2 de agosto, os participantes são o trio Um Trevo, Beatriz Procópio, Santa Ela e Duda Raposo. O web show vai ser transmitido a partir das 5 da tarde pelo YouTube no canal do cantor e compositor Santa Ela. Tá aí uma boa proposta e uma boa dica para esse fim de semana, gente. Muito bem, Karine, agora são 6 horas e 50 minutos. Nós vamos aí já, né, pra terceira da playlist de hoje, Karine Leão. É, a Kid Grace. Então vamos encerrar com Don't Need Love. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6h54, 220 e Kid e Grace. A música Don't Need Your Love foi a terceira da playlist de hoje. Mix. Agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã. E amanhã, sexta-feira. É contigo, Karine Leão. Previsão do tempo. E de acordo com as informações do Clima Tempo, vai ser uma sexta ensolarada, viu, gente? Bacana. A previsão é de sol só com algumas nuvens durante o dia e não deve chover. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 57%. 6h55. Mix. Bom, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e também no Brasil com Karine Leão. E o Amazonas chega a 100 mil casos confirmados do novo coronavírus. O Amazonas atingiu a marca de 100 mil pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, foram registrados nesta quinta-feira mais 1.047 novos casos da doença, totalizando 100.140 casos desde o início da pandemia. O Amazonas é o 9º estado a atingir a marca. Com os números de hoje, o Amazonas já registrou mais casos que países como a China, que foi o primeiro epicentro da Covid-19, Portugal, Equador e Bolívia. Os números de mortos no Amazonas por Covid-19 já passa de 3 mil, então totalizando 3.250 mortes. E só nas últimas 24 horas foram registradas mais 6 mortes em decorrência do novo coronavírus. Aqui no Brasil, nós somamos hoje 90.383 mortes por coronavírus confirmadas nesta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias de saúde. Então, temos confirmados 90.383 mortes e de casos confirmados, o Brasil soma hoje 2.566.765 casos confirmados. Na quarta-feira, na noite da quarta-feira, o balanço indicou 90.188 mortes. Isso aí, essa média é uma média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias, que a média foi de 1.043 mortes por dia. Agora, 6 horas e 56 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje, para boa parte da população do Amazonas, foi um dia como aquele em que o Congresso Nacional rejeitou, em 1984, a emenda das diretas já. Para os mais jovens, o movimento Diretas Já juntou todos os brasileiros pela volta das eleições diretas para presidente da República no país no final da ditadura militar.
Foi um dos momentos mais bonitos da história do Brasil, mas também provocou uma grande frustração. Foi uma ducha de água fria no povo. As eleições diretas só ocorreram em 1989. Hoje, o deputado relator do impeachment do governo Wilson Lima jogou uma ducha de água fria no povo do Amazonas. Não porque deu parecer contra o processo, mas porque o parecer indica que não haverá chance para uma investigação das denúncias. Amanhã, a comissão do impeachment deverá aprovar e o processo deverá ser arquivado. Simples assim. As denúncias contra o governador e o vice não serão investigadas e ponto. Mas a pior consequência não é esta. A pior consequência de atos como esse no parlamento é a população perder a fé nos políticos e na democracia. Isso não deve e não pode ocorrer. Temos que lutar sempre pela democracia e lembrar que no final do ano tem uma nova eleição e outra eleição em 2020. E essa para eleger deputados estaduais. 18 horas. 6h59, Carimilhão, finalizando. Sim, finalizando, né? O programa de hoje. Mais uma edição. Do 18 horas. 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos juntos novamente. Valeuzaço, um beijo. Valeu que valeu. Continue bem, continue em 100,7, continue no melhor mix do Brasil. E amanhã nós, né? A equipe do 18 horas aqui da Mix, estaremos mais uma vez com você aqui a partir das 6 da tarde com a informação. Valeu! Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.